Olá, pessoal. Vou dar uma força para vocês aqui nesses exercícios de multiplicação de polinômios, tá bom? Então presta bem atenção que tem umas regrinhas dos expoentes. É bem tranquilo, mas tem que ter bastante atenção, tá? Depois eu vou dar um exemplo também de divisão de polinômio por polinômio, tá? Então vamos lá. Gente, então, o item A aqui eu não vou fazer na sequência, não. Eu peguei um exemplo um pouquinho que são mais trabalhosos, um simples, um mais ou menos e um pouquinho trabalhoso, tá? Então, esse exemplo A aqui, gente, tem uma multiplicação aqui, ó. O 3 está multiplicando o que está dentro do parênteses, tá? Perceba o seguinte, ó, entre o 3 e o parênteses não tem nada. Então, aqui, gente, quando não tiver nada, acontece o quê? Esse 3 está multiplicando o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai fazer distributiva. Eu vou marcar aqui, ó. Não precisa fazer toda vez não, mas eu vou marcar aqui para você. Isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai distribuir a multiplicação em relação aqui à adição. Então, o 3 vai multiplicar o mais x e também depois vai multiplicar o y, tá? Aí, gente, na multiplicação entra a regrinha de sinais. Mais com mais, menos com mais, menos com menos, enfim, né? Na multiplicação. Então, vamos lá. Quando não aparece nada aqui, é mais. E aqui também na frente do x não aparece nada, é mais. Então, mais com mais dá mais. 3 vezes x, 3x. Lembra que quando o número multiplica uma letra, gente, ela fica grudadinha nela. Então, 3 vezes x, 3x. Bem tranquilo, 3x. Certo? Agora aqui, continuando. Vai fazer a regrinha de sinais, né? Mais com mais do y dá mais. Põe mais aqui, ó. Põe mais. E depois 3 vezes y, 3y. Só isso, gente. Isso aqui se chama propriedade distributiva. Então, é bem tranquilo a letra A. Depois vocês tentem fazer outro. Tá aí, tá? Então, a letra A é isso. Já vamos para a letra E aqui, gente, que eu escolhi para mostrar para vocês. Ó, aqui não tem só um número, gente. Tem um número e uma letra, mas é muito tranquilo. Então, esse 2x, gente, esse 2x aqui, ó. Esse 2x, ele vai distribuir com todos aqui. Essa setinha que eu estou mostrando para vocês, gente, como eu já disse, não precisa fazer não, tá? Eu faço para vocês entenderem legalzinho. Também nada me impede de vocês fazerem, tá? Então, esse 2x aqui, ele vai multiplicar com todos aqui, ó, todos. Vamos fazer bem tranquilo. Primeiro, gente, faz a regrinha de sinais, tá? Então, aqui, quando não tem nada na frente do 2, é o quê? Né? Aqui é positivo, aqui também. Então, vamos lá. Então, ó, mais com mais dá mais, não precisa colocar quando não tem nada do lado esquerdo. A gente vai fazer, gente, número com número. Então, ó, regrinha de sinais, já fizemos, número com número. Quando não aparece aqui nada na frente do x, é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Certo? Agora, gente, a regrinha do expoente. Ó, o x, quando não aparece nada aqui no expoente, é 1. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a 2, o que a gente vai fazer? Vai copiar a letrinha. As letrinhas são as mesmas. E vai somar o expoente. Ó. O expoente desse aqui é 1 e aqui é 2. Então, vai somar 1 mais 2 dá 3. Tá? Então, quando as letras iguais estão multiplicando, a gente soma os expoentes. Né? Continuando, então. Agora vai ser o 2 que vai multiplicar quem? Vai multiplicar o menos 2x. Então, vamos lá. Regrinha de sinais. Mais com menos dá menos. A gente já sabe disso. 2 vezes 2, 4. Tranquilo? 4. Olha lá. Regrinha agora da potência. Ó. X elevado a 1 vezes x elevado a 1. Copia a letrinha, gente. Ó. Copia a letrinha, que é a mesma letrinha. Só vale isso quando for a mesma letrinha. E vai somar expoente. Ó, aqui quando não aparece nada é 1, aqui quando não aparece nada também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Certo? E continuando distributiva, ó, regrinha de sinais, ó, mais com mais dá mais. Aqui, pessoal, só tem o 2x que está multiplicando só o 5. Então, é 5 vezes 2x, ou 2x vezes 5. Então, só vou multiplicar aqui os números e a letrinha x aqui vai ficar juntinho do 2, vai ficar acompanhando. Então, ó, você vai fazer número com número e a letrinha vai ficar acompanhando. Então, 2x vezes 5, 10x. Perceba
que a gente multiplicou o número, aquela letrinha x lá não pode sumir, então ela vai ficar grudadinha aqui, certo? Aí, 2x ao cubo, né? Ou 2x elevado a 3, menos 4x ao quadrado, mais 10x. Tranquilo? Então, vamos para a próxima aqui, a letrinha K, gente. Aqui, ó, a letrinha K, a gente tem dois termos dentro do parênteses aqui, que vai multiplicar com esses dois termos, tá bom? Então, é bem tranquilo também, só que tem que ter organização, né? Então, esse 5x aqui, gente, eu vou pôr aqui uma coberturazinha nele, ó. Esse 5x, ele vai multiplicar primeiro o 2x aqui, ó. Vai multiplicar o 2x e depois ele vai multiplicar, gente, o menos 1, ó. Certo? Então, faça na ordem. É bem tranquilo. Depois, vou colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar de roxo agora. Depois, esse menos 2 vai multiplicar o 2x. E o menos 2 vai multiplicar o menos 1. Muito tranquilo, gente. Entra a regrinha de sinais. Então, vamos começar? Então, vai. Regrinha de sinais, depois número, depois letrinha. Então, ó, mais com mais dá mais, né? Aqui na frente do 5 é mais, não tem nada é mais. Aqui na frente do 2 também é mais. Então, mais com mais dá mais, não preciso colocar. 5 vezes 2. Então, gente, faz o número primeiro. Ó. 5 vezes 2, 10. É muito tranquilo isso. 10. Agora faz a letrinha. X elevado a 1 vezes x elevado a 1, conserva a base, que é o x, né? E vai somar o expoente. Aqui o expoente é 1, aqui também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Certo? Continuando. Agora aqui, regrinha de sinais, né? Mais com menos dá menos. 5x vezes 1, gente, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Qualquer número que multiplica 1 é o próprio número. Então, 5x vezes 1 é o próprio 5x. Aí, certo? Então, ó, esse número 5x já multiplicou os dois aqui. Agora, a gente vai multiplicar o menos 2 com esses dois números aqui. Bem tranquilo. Então, regrinha de sinais primeiro, ó, menos com mais dá menos, né? Menos aqui, ó, menos com mais dá menos. Agora faz a continha do número. 2 vezes 2, né? Aqui, ó, aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Pessoal, aqui não tem letrinha x e aqui tem letrinha x. Então, esse x vai ter que acompanhar aqui. Ó. Então, ó, ficou 2 vezes 2x, 4x. A letrinha não tem ninguém para multiplicar com ela, né? Então, a gente tem que copiá-la. Regrinha de sinais de novo, gente. Ó, agora esse menos 2 vai multiplicar o menos 1. Então, bem tranquilo. Regrinha de sinais. Primeiro, ó, menos com menos, mais. Dois vezes 1, 2. Aí, certo? Então, agora, gente, depois que a gente distribui, né, tudo certinho, a gente tem que olhar quais termos são semelhantes, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ô, professor, o que é termo semelhante mesmo? Por exemplo, gente, tem algum x elevado a 2 aqui, não basta ser só a letrinha igual, não. Tem que ser o mesmo expoente, né? A parte literal tem que ser a mesma com o mesmo expoente. Então, gente, não tem nenhum x elevado a 2 aqui, ó. Então, a gente vai copiar esse 10x ao quadrado. Opa, deixa eu mudar a cor. X ao quadrado. Agora, a gente tem que verificar se tem algum termo semelhante, né? Tem sim, gente. Aqui, ó, x elevado a 1. E aqui também tem x elevado a 1.
Vocês perceberam que eu nem falei o número que está na frente, gente? Porque não importa. A gente verifica se os termos são semelhantes, verificando a parte literal. Ó. Então, a x elevado a 1 é semelhante com x elevado a 1, certo? Então, é só operar entre eles. Então, agora aqui, ó. Você deve 5x, gente, e você deve 4x, você deve ao todo 9x. Agora, pessoal, quando está somando, não muda a letrinha, não. O expoente, aliás, não muda o expoente, porque ó, você está devendo 5x e está devendo 4x, você deve 9x, tá bom? O expoente aqui não vai somar, não, porque a gente está subtraindo ou somando, tá? E esse mais 2 aqui, gente, esse mais 2 aqui, a gente vai simplesmente copiar, porque não tem nenhum semelhante a ele aqui, ó, não tem nenhum número sozinho. Então, a gente copia o mais 2. Olha lá, olha que tranquilo. Certo, gente? Então, ficou 10x ao quadrado menos 9x mais 2. Só tinha uma questãozinha lá nos exercícios que estava pedindo o perímetro, né? E a área. Eu vou calcular os dois aqui, o perímetro, aproveitar e calcular os dois, o perímetro e a área, tá bom? Então vamos lá, calcule a área e o perímetro da figura representado pelos polinômios. Então tá aqui, né, gente? Ó, essa base do retângulo sendo representada por 3x mais 7 e a altura aqui sendo representada pelo polinômio 2x menos 4. Lembra que eu falei para vocês que alguns livros, alguns professores consideram, passou de um termo, chama de polinômio. No caso aqui é um binômio, tem dois termos. Aqui também é um binômio, tem dois termos. Mas tem alguns livros que já chamam, a partir do 2, já chamam de polinômio. Então vamos lá, gente. Vamos calcular primeiro o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Como é um retângulo, gente, eu sei, ó, não precisa colocar, mas eu sei que esse lado aqui também mede quanto? Mede 3x mais 7. Certo? 3x mais 7. Vocês não precisam escrever aqui não, tá? Eu estou explicando para todos entenderem bem. Se esse lado aqui é 2x menos 4, o outro lado obrigatoriamente também é 2x menos 4. Então, 2x menos 4. Então tá, gente. Perímetro, indicar pela letrinha P, né? P maiúsculo, perímetro. O perímetro vai ser igual. Vai ser a soma de todos os lados, gente. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer, eu tenho esse lado mais esse, então eu tenho duas vezes esse lado, gente. Eu poderia usar distributivo aqui, tá? Eu poderia fazer assim, ó, 2, abrir parênteses, 2 que multiplica 3x mais 7, tá bom? Ou então fazer esticado mesmo, 3x mais 7 mais 3x mais 7, tá bom? Então vou fazer aqui da maneira, né, normal. Vamos somar aqui, ó, 3x mais 7. Professor, a gente poderia fazer direto? Poderia sim, viu, gente? É uma boa até, viu? Mas depois eu vou falar para vocês como poderia sair isso aqui muito rápido. Mais 3x mais 7. Mais 3x mais 7. Certo? Então tá. E agora os lados também vou repetir. É 2x menos 4 mais 2x menos 4. Então, mais 2x menos 4. Depois eu vou mostrar outra maneira para vocês fazerem rápido. Vocês vão falar assim, professor, por que você não falou antes? 2x menos 4. Tá? Olha o tamanho da tripa. Né? Não precisava disso não. Então, vai lá. Perímetro é igual. Gente, agora a gente vai somar os termos semelhantes. Então, os termos que são semelhantes, só juntar, né? Tudo aqui é x elevado a 1. Então, ó, 3x, aqui é x, aqui também é x, aqui é x, aqui também é x, certo? Então, eu vou simplesmente somar.
3x mais 3x, 6x. 6x mais 2x, 8x. 8x mais 2x, 10x. Então, vocês já poderiam fazer direto na figura mesmo, tá, gente? Ó, então, 10x. Né? Aqui, ó. 3x mais 2x, 5x. 5x mais 3x, né? Daria 5x mais 3x, 8x. Então, continuando agora. Agora, vamos fazer os números que estão sozinhos, né, gente? Aqui, ó. 7 mais 7 dá 14, né? Então, vai ficar aqui 14 mais 14. E aqui, você deve 4 e deve 4. Você deve 8. Certo? Vou fazer mais uma etapa aqui, a gente faz aquela continha ali que está faltando com os termos semelhantes. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, ficaria esse 10x aqui, só copiar, não tem ninguém semelhante a ele. Copia. E agora aqui, gente, você tem 14, ó, o maior número está positivo, então já mantém o sinal do maior. E aqui, 14 tira 8, fica 6. Vou tirar esse pontinho aqui. 6. Aí, então o perímetro, certo? Agora vamos calcular, gente, a área. Vou fazer um traço aqui para não confundir. O que é a área de um retângulo, né? A área agora é base vezes altura. Gente, a área então, ó. A área é base, então aqui eu vou colocar uns parênteses para vocês entenderem, tá, gente? Ó, a base é 3x mais 7, certo? Então, é a base vezes a altura. Então, só multiplica uma vez. Então, ó, vai ser esse vezes esse. Deixa eu montar aqui. Olha lá. Certo? Então, a área, essa região aqui, ó, essa região aqui de dentro aqui do triângulo, a área dele é base vezes altura. Então, vamos colocar aqui. Agora, só fazer distributiva, né, gente? Vamos distribuir agora. A área vai ser igual. Eu já expliquei isso aqui, um exercício desse aqui para vocês, né? Esse 3x, gente, vai multiplicar com 2x, depois vai multiplicar com menos 4, né? A gente vai fazer distributiva agora. Vou colocar desse jeito, mas não precisa fazer toda vez assim não, tá, gente? Ó, o 3x vai multiplicar o 2x, depois ele vai multiplicar o menos 4, certo? E aí, depois, o 7 vai multiplicar o 2x, e também o 7 vai multiplicar o menos 4. Né? Vamos fazer a distributiva. Então, número com número, né? Sinal aqui é positivo com positivo dá positivo. Sinais primeiro, depois números. 3 vezes 2, 6. É bem tranquilo, gente. 6. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Então, ó, 3 vezes 2, 6. E agora a mesma letrinha, gente, está multiplicando x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Copia a letrinha e somos os expoentes lá em cima. X elevado a 2. Ou x ao quadrado, né? Tá aí. Continuando. Agora a regra de sinais, ó. Mais com menos dá menos. Repara aqui que só tem um número, então vai ficar 4 vezes 3x, ou 3x vezes 4. Aí faz a conta com o número e a letrinha fica acompanhada, gente. Então, ó, 3x vezes 4, 12x. Só tem uma letrinha aqui, ó. Pronto.
Agora embaixo aqui, agora percebe que o 3x já distribuiu com os dois aqui, agora é o de baixo, é o 7 que vai multiplicar o 2x, depois o menos 4. Então vamos lá. Regrinha de sinais, ó, mais com mais dá mais. 7 vezes 2x, repara que agora é esse número aqui que está sozinho, ó. Ele vai multiplicar o número e a letrinha acompanha. Então, 7 vezes 2x, 14x. É muito tranquilo, gente. Opa, a perninha ficou meio estranha. Então, 14x. E agora aqui, regrinha de sinais. Mais com menos dá menos. E a tabuadinha. 7 vezes 4, 28. Então tá. Agora, o que a gente vai fazer? Vai verificar os termos semelhantes. Eu vou marcar aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Gente, os únicos termos semelhantes que tem aqui, ó, são esses daqui, ó. O x é semelhante com o x, ó, x elevado a 1, x elevado a 1. Tá? O resto dos números a gente só vai copiar. Então, a área é igual. E tá demorando um pouquinho a mais, gente. Sabe por quê? Porque eu estou usando essa mesinha digitalizadora aqui. E eu não peguei ainda o jeito dela. Por isso que eu estou escrevendo muito devagar, mas é muito tranquilo esse conteúdo, gente. Olha lá, estou copiando 6x ao quadrado. E agora aqui eu já vou fazer a conta, né? Você deve 2x e tem 14x, ou seja, você tem 14x e tirou 12, você ficou com 2x. 2x. Certo? Esse 2 aqui tá meio grudadinho, vou tirar ele aqui. Então ficou 2x. Tá multiplicando, mas tá grudadinho demais. Tá aí. Agora esse de menos 28, gente, vai simplesmente copiar, porque não tem nenhum semelhante a ele, gente. Olha lá. Então ficou 6x ao quadrado, a área, né? Ficou 6x ao quadrado mais 2x menos 28. Tá bom. Tá, gente? Então, tranquilo aí, vocês já podem fazer o exercício aí com mais tranquilidade, tá? Agora eu vou passar um traço aqui. Já vamos fazer essa divisãozinha já, tá? Só, divisão de polinômios é o seguinte. Eu peguei um exemplo aqui. Quando você vai colocar na chave, a primeira coisa que tem que fazer, tem que colocar os expoentes, né, em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? E o que não tiver, por exemplo, passa de um polinômio, o expoente é 4, depois vamos supor que não tinha o expoente 3, já ia para o 2. Aí você tem que colocar no espaço que tem expoente 3, 0, x elevado a 3. Tá? Depois eu vou dar um outro exemplo aí. Então, ó, a primeira coisa que vocês vão dividir polinômio por polinômio, vocês têm que colocar aqui os expoentes, né, os termos em ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Então tá. Então aqui, gente, como que a gente começa? A gente começa a multiplicação pensando nesse primeiro carinha aqui na frente, ó, certo? E nesse aqui. Então, o x aqui, gente, está elevado a 4. Para eu multiplicar algum número aqui para ficar x elevado a 4, então tem que ser o quê? X elevado a 3. Então já entra aquela regrinha da potência. Então, se eu pegar o x aqui, ó, elevado a 3, e multiplicar com x elevado a 1, vai dar x elevado a 4. Aí o resto da conta aqui, eu continuo e vou colocando embaixo, gente, dos termos semelhantes, certo? Então, vou fazer aqui, ó, para vocês verem como que é tranquilo. X elevado a 3 vezes x vai dar x elevado a 4, porque quando está multiplicando
mesma letra, gente, a gente copia a letrinha e vai somar o expoente, ó. Aqui é 3, aqui quando não aparece nada é 1, então 3 mais 1 fica 4, tá? E quando a gente traz o polinômio para cá, a gente troca o sinal, então ficou menos, certo? Continua a multiplicação, ó, porque não acabou não, tem esse mais 3 também. Então, eu vou fazer a regra de sinais, ó, mais com mais dá mais, traz para cá, a gente vai ficar menos. Ó, vai ficar menos aqui. Por que que eu já vou colocar aqui embaixo de x3? Porque eu sei que aqui, gente, ó, não tem letrinha nenhuma. É o x3 que vai multiplicar o 3, vai ficar 3x3. Então, esse expoente, né, esse monômio tem que ficar aqui embaixo de quem está elevado a 3 também, semelhante a ele. E aí, eu já troquei sinal. Então, ó, mais com mais deu mais, troca o sinal, veio para cá menos, certo? Aí faz a multiplicaçãozinha. Ó. X elevado a 3 vezes 3, ou 3 vezes x elevado a 3, dá 3x elevado a 3. 3x elevado a 3. 3x elevado a 3, né? Ah. Então tá. Aí, gente, o que eu faço? Não tem mais nenhum termo aqui para multiplicar. Então eu passo o traço aqui. Eu vou passar até o final para vocês entenderem. Ó, esse aqui vai cancelar, gente. Ó, 1x elevado a 4 menos x elevado a 4 vai cancelar. A intenção da divisão, gente, sempre é essa, viu? Cancelar esses termos aqui. Vou pôr de cor diferente para ficar bem destacado. Ó. A intenção da divisão sempre é essa, cancelar isso aqui. Então, ó, x elevado a 4 menos x elevado a 4 cancelou. Deu zero, nem precisa colocar lá. Agora a gente faz essa continha aqui, ó. Você deve 3x elevado a 3 e você só tem 1 para pagar, gente, você fica devendo 2x elevado a 3, certo? Gente, operaçãozinha normal, tranquilo. Você está devendo 3 e só tem 1 para pagar, você fica devendo 2. O expoente não muda, por que não? Ó, então agora que eu fiz essa aqui, o que é esses números aqui? De cima a gente copia aqui do lado. Agora continua a divisão. Como sempre, a gente vai pensar nesse carinha aqui dividido por esse primeiro número. Depois o resultado a gente coloca aqui, gente, multiplica por isso tudo aqui e volta com o sinal trocado, tá? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos, bem tranquilo, gente. E aqui, 2 dividido por 1 é 2, certo? Volte o vídeo para poder entender. Certo? X elevado a 3 dividido por x elevado a 2, gente. Já falei a resposta. X elevado a 3 dividido por x elevado a 1 é x elevado a 2. Ó. X ao quadrado. Porque quando está dividindo, a gente subtrai os expoentes. Certo? Aqui, ó. 3 menos 1, quando não aparece nada aqui, é 1, né, gente? Está dividindo, ó. X elevado a 3 dividido por x elevado a 1 é x elevado a 2. Continuando. Agora aqui, gente, se eu já achei esse termo aqui, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu vou multiplicar ele por esse aqui e por esse aqui. E vai cancelar esse primeiro, certeza cancelar. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos, vem para cá mais. Lembra que tem que cancelar. Deu mais. 2 vezes 1 dá 2. X elevado a 2 vezes x elevado a 1, x elevado a 3, né, gente? Tem que ser ele mesmo, porque eu acabei de dividir por ele.
Ah, então esse eu já sei que vai cancelar. E tem que cancelar. Continuando, agora, gente, eu vou multiplicar esse menos 2x ao quadrado com 3. Lembra que sempre com sinal trocado, ó. Menos com mais dá menos, certo? Então, vem para cá mais. Certo? 2x ao quadrado vezes 3, 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. Aí, certo? Então tá, passa o traço agora e faça a continha. Só coisa aqui e faça a continha, né? Então já sei que eu vou cancelar, né? Tem que cancelar isso aqui, ó, menos 2x ao cubo. Com mais 2x ao cubo vai cancelar. Deu zero, não precisa nem colocar. E aqui também vai cancelar, gente, ó, menos 6 ao quadrado, 6x ao quadrado com mais 6x ao quadrado. São os mesmos números, com sinal trocado só. Tá aqui, ó, cancelou. Certo? Então não precisa nem colocar zero aqui não, tá? Agora, então, fica mais 6x. Ah, deixa eu trocar a cor aqui. Então fica mais 6x. Nossa, que está escorregando aqui. E mais 18. E agora continua, né, gente? Vamos fazer esse primeiro, cancelar esse primeiro aqui, né? Então, aqui ó, tá mais com mais dá mais. Põe aqui mais. 6 dividido por 1 é 6. X dividido por x dá 1, né, gente? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, ó. X dividido por x dá 1. 2 dividido por 2 não dá 1. 4 dividido por 4 não dá 1. Então, x dividido por x dá 1. Só que 6 vezes 1 é 6. Pode deixar só aqui, já tá bom. Então, gente, já dividi, ó. 6x dividido por x dá 6. Então, agora, eu vou multiplicar esse aqui com esses dois e vou colocar o resultado aqui com sinal trocado. Então, vamos lá. Mais com mais dá mais, vem para cá menos. 6 vezes x, 6x. Mais com mais dá mais, vem para cá menos. 6 vezes 3, 18. Tá, daí. Agora, só fazer a continha. Né? Vai cancelar, né, gente? Ó, 6x com menos 6x deu zero. Cancelou. Mais 18 com menos 18 também cancelou. Não é toda vez que dá zero, tá, gente? Lá, divisão exata. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse polinômio aqui é divisível por x mais 3. E o resultado está aqui, ó, x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 6, tá? Então, agora a gente vai passar, vou passar para vocês grau de polinômio. Gente, ó, grau de um polinômio, né? Vou dar uns exemplos aqui, bem tranquilo isso. Eu só pedi uma vez lá, mas não é... Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2x elevado a 4
2x,4 menos 10 x mais 3. Certo? Um exemplo. Qual que é o grau desse polinômio? Gente, o grau dele é, você olha para o expoente da letrinha, o maior grau aqui, no caso aqui, ó, aqui é x elevado a 1, aqui é x elevado a 4. Então, o grau aqui, quarto grau. Quarto grau. Quarto grau, certo? Vou pegar o item B. Aqui é x, y elevado a 3. Vou pôr aqui 2. Vamos lá. X ao quadrado, y elevado a 3, mais 3y elevado a 2, menos 9. Certo? Aqui, se você falar que o grau desse polinômio é 3, você vai errar. Porque aqui, gente, quando está multiplicando, você tem que somar, mesmo não sendo a mesma letra, você tem que considerar esse grau somado com esse, tá? Toma cuidado, gente, que isso aqui a gente está vendo grau de polinômios. Então, no grau de polinômios, quando não tem a mesma letra, a gente tem que considerar a soma dos expoentes. Então, esse aqui, ó, 2 mais 3 é 5, é de grau 5, é do quinto grau. Quinto grau, ó. Quinto grau. Certo? Ou um outro exemplo aqui, ó. Exemplo C. 3x elevado a 4 mais 2x elevado a 7 menos x elevado a 5. Não, xy elevado a 7 também aqui. Né? Qual que seria o grau desse polinômio? Ó, aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 3, aqui é 7. Ele não é do sétimo grau. Nossa, ele não é do sétimo grau, gente. Ele é do grau 8, porque aqui o x tem um aqui, ó. Então, quando está multiplicando, né? Quando a gente está vendo grau de polinômios, mesmo tendo as letras diferentes, gente, se estão multiplicando, você tem que considerar esse aqui, ó. Aqui é 1 grau e aqui é 7. Então, vai somar 1 mais 7 dá 8. Então, é do oitavo grau esse polinômio. Oitavo grau o polinômio. Certo? Aí os outros lá não importa, né? Porque eles estão sozinhos. Oitavo grau. Tá bom? Gente, então, com esses vídeos aí, eu espero ter ajudado vocês um pouco. Tá? Se esforcem, volte o vídeo bastante vezes, veja com calma.